Olá, criançada, vamos continuar então com a nossa história, um passeio pela África. Vamos fazer hoje o capítulo 6, Lagos. Vamos conhecer a região de Lagos. Recapitulando, lembrando que passamos pela travessia no deserto, no capítulo 1, conhecemos a cidade de Tombuctu, depois fizemos aí um remo, pelo rio Níger com a criançada, depois conhecemos a cidade de Cano. No capítulo 5 passamos por Ifé, que é a cidade sagrada, e agora no capítulo 6 vamos conhecer Lagos, antiga capital da Nigéria. Espero que estejam gostando aí da historinha, Sempre a rodovia dos Bandeirantes ao fundo e a musiquinha também para nos ajudar, não é? Vamos lá, Lagos. Dias depois, estavam na antiga capital da Nigéria. A nova chama-se Abuja e foi construída como Brasília, no interior do país. Lagos era uma cidade enorme e colorida, com um trânsito tão congestionado que dava a impressão de não fluir. As ruas estavam literalmente cobertas de gente, falando alto, rindo e gesticulando. Passavam 2 a 2 rapazes de mãos dadas e senhoras com uma ou outra criança amarrada às costas e uma enorme cesta ou bacia de alumínio, sempre a cabeça, cheia de frutas ou de hortaliças, ou ainda de maços de cigarro ou de garrafas com amendoim torrado, um amendoim torrado como nunca os meninos tinham comido, de tão gostoso que era. Olhem, aquela equilibrando um guarda-chuva fechado no alto do cocuruto, exclamou Zezinha. E olhem o barbeiro cortando o cabelo do cliente ali, no meio da rua. Guardaram as mochilas no hotel e saíram para conhecer o Brazilian Quarter, o bairro dos brasileiros. Era parecidíssimo com uma rua antiga de São Salvador ou então do Rio de Janeiro, Os mesmos sobrados e as mesmas casas térreas com as mesmas sacadas de ferro batido, os mesmos ornatos e as mesmas pinhas de louças nas fachadas, as mesmas venezianas, as mesmas molduras de portas e janelas nas tabuletas e sobre as portas de várias casas comerciais, leram nomes como da Costa, Barbosa, Martins, da Silva, Assunção e Rocha. Este bairro, explicou Babatunde. Babatunde era o novo guia da criançada aí neste capítulo, tá bom? Foi construída, disse ele, pelos ex-escravos que, libertos, voltaram do Brasil para a África no decorrer do século XIX. Eles já encontraram na cidade brasileiros que se dedicavam ao tráfico de escravos e a eles e as suas famílias africanas se juntaram, formando uma comunidade que se tornou conhecida como os Amaros, os Agudás, ou simplesmente os brasileiros. Eles trouxeram para cá não só as técnicas de construção portuguesa adaptadas aos trópicos, mas também modos de vida que ajudaram a desenvolver no Brasil. Até hoje aqui se dança o Bumba Meu Boi ou a burrinha, se come feijoada, se solta pipa e há quem cumprimente as pessoas com um bom dia. Como vai? Aos domingos, há uma missa especial na Catedral Católica para essa comunidade que comparece vestida de branco. Os homens de terno, a europeia e gravata verde, e as mulheres com uma faixa de igual cor cruzada ao peito. As coberturas das casas não são de telhas, mas de zinco ou de amianto, observou Inácio. Devem ser muito quentes. As cobertas de palha eram muito frescas, mas incendiavam com facilidade, esclareceu Babatunde.
Quando os brasileiros começaram a voltar em grandes números, bem que tentaram introduzir nessa parte da África as telhas de barro. Criaram para isso várias olarias, mas tiveram de enfrentar a oposição dos franceses e dos ingleses, que eram interessados em difundir a cobertura com placas de zinco por eles produzidas. Parece que aqui ninguém fica em casa, todo mundo está na rua, murmurou Zezinho. De cada beco parece sair uma multidão. E parou boquiaberta ao ver dois meninotes que jogavam ping-pong em plena rua. A mesa era anormal, verde de torneio. Mas os rapazolas não usavam raquetes, batiam nas bolas com as mãos espalmadas. E esta batia forte nas cortadas e era capaz de lançar a bola com efeito. Ué, é assim que se joga ping-pong por aqui? Não, claro que não, replicou o guia. Mas nesta banda da cidade não é comum que a meninada despreze a raquete a fim de mostrar que é realmente craque. Uma senhora idosa aproximou-se dos jogadores. Estes imediatamente interromperam uma partida, dirigiram-se para ela e se abaixaram como se fossem ajoelhar-se. Ninguém fala com o mais velho com a cabeça na mesma altura, explicou o guia. Seria falta de respeito. Os velhos estão mais perto de Deus ou dos deuses e merecem não só carinho, mas também veneração. E logo depois acrescentou: na África temos fé nos idosos e também confiança que nas aldeias que não fazem parte dos reinos, mas vivem independentes, são os velhos que funcionam como juízes e tomam todas as decisões de interesse da comunidade. Os chefes das diferentes famílias reúnem-se sob uma grande árvore ou numa casa que existe especialmente para tal fim e ali resolvem, por voto ou acordo, o que fazer diante de cada problema. São muitas as comunidades desse tipo? Perguntou Inácio. Não, no passado eram tão numerosas ou mais do que aquelas submetidas a um rei ou a um grande chefe. Receberam, no entanto, menos atenção dos estudiosos do que os grandes reinos e impérios. Nesses há um esplendor que atrai e ofusca. Por isso mesmo, depois que decaíram ou desapareceram, continuam a nos fascinar, como sucede com o antigo reino de Congo. Pessoal, então aqui fechamos o capítulo 6. O próximo capítulo é Angola, ok? E nós vamos dar uma paradinha para um cafezinho e já começamos no próximo capítulo. Lembrando que a cada dia eu vou postando para vocês apreciarem. Um abraço, tchau, tchau e boa tarde. Valeu!